Olá, povo de Deus, terça-feira da 29ª semana do Tempo Comum, 19 de outubro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Romanos 5, 12, 15b, 17 a 19, 20b e 21. E de Lucas 12, 35 a 38. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens porque todos pecaram. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também pela desobediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Continuamos nossa escuta e reflexão da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E hoje pedimos a ajuda do exegeta Luiz Alonso Scheckel, que nos diz: Paulo expõe a libertação do pecado e da morte na grande comparação entre Adão e Cristo. O pecado de Adão não afetou apenas a ele, mas a toda a sua descendência, e não só nas consequências de pena e morte, mas também no próprio pecado, que se transmite por propagação e não por imitação. Que o único remédio é Jesus Cristo. É claro que aqui entra também a discussão sobre pecado original ou pecado fundacional, mas Paulo quer abranger a origem com a intenção de revelar que o sacrifício de Cristo tem também efeito retroativo. Cristo recapitula toda a história para extirpar de vez o pecado que está impregnado nela desde as origens. Paulo ainda trabalha com os conceitos de pecado e morte, justiça e vida, para descrever a profundidade do relacionamento da humanidade com Deus. O pecado nos conduz à morte, mas temos em Cristo a possibilidade plena de vencermos nosso último inimigo, pois nele a morte não tem a palavra final. Como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, Senhor nosso. E Paulo deixa claro que onde atua a graça, o pecado se esvai, se desfaz, pois ela é muito mais forte e abundante que o pecado. Por isso, Paulo afirma categoricamente que onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. A superioridade de Cristo frente a qualquer processo humano é ponto-chave na teologia de Paulo. Uma vez mais, Paulo ressalta o papel negativo da lei que transformou toda transgressão em pecado. Onde os rabinos afirmam que a lei oferece ensinamento, vida e luz, Paulo propõe outra sequência: lei, pecado, morte. Mas em Cristo podemos viver liberdade, graça, até alcançarmos a vida eterna. Lucas 12, 35 e 38. Disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas.
Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite, às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Essa parábola sobre a vigilância a encontramos também em Marcos e Mateus, mas Lucas tem algumas acentuações interessantes. A recompensa pela vigilância é imediata, o senhor da casa se cingirá e, fazendo seus empregados sentarem-se à mesa, ele próprio servirá. É clara a alusão à ceia de Jesus com seus discípulos, onde Jesus até assumiu a condição de escravo e lavou-lhes os pés. As lâmpadas acesas nos remetem às virgens prudentes, e a festa de casamento nos lembra as bodas que Deus mesmo celebrará com a humanidade, cabendo a essa vigilância, pois não sabe o dia nem a hora. Em Marcos, apenas o porteiro, de acordo afinal com seu cargo, recebe a ordem de ficar acordado até a vinda do dono da casa. Lucas também destaca que a vigilância deve ser cobrada de todos os empregados, o que consiste numa referência clara à comunidade. Esse banquete em que os empregados se sentam à mesa e o dono da casa os serve é uma alusão também cristalina do banquete da amizade messiânica na parousia. Aos vigilantes está reservado tal banquete na eternidade. O último traço importante desta parábola está na situação da comunidade, que vai ficando meio impaciente com a demora da volta de Jesus. Depois de uma primeira fase, em que todos acreditavam na parousia iminente, no fim do mundo muito próximo, na volta de Jesus a qualquer momento, vem a fase do desânimo. Jesus não volta, a parousia não acontece e o mundo continua sua rotina enfadonha cotidianamente. É preciso, então, alertar sobre a necessidade da vigilância permanente, pois ninguém sabe dia, nem hora, nem momento em que Cristo voltará. Para nós, é de suma importância vivermos com intensidade nossa vida em Cristo, para que quando o nosso dia ou de toda a humanidade chegar, nos encontre felizes no anúncio e na vivência dos valores do reino. Uma outra reflexão nos propõe também o cantor Paulinho Mosca na sua canção O Último Dia. Vejamos. Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz, o que você faria? Ia manter sua agenda de almoço, hora, apatia? Ou esperar os seus amigos na sua sala vazia? Corria para um shopping center ou para uma academia? Para se esquecer que não dá tempo para o tempo que já se perdia? Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz, o que você faria? Um beijo no seu coração.